A verdade é essa. Porque falar que vai voltar pro Vasco, eu vou voltar pro Vasco, eu amo o Vasco, caralho, o Vasco é tudo pra mim, isso é mole, irmão. A verdade é, só quem voltou foi o Alex Teixeira, A verdade é essa, voltar na boa é mole, camarada. Eu quero ver você batalhar com o Sampaio Corrêa lá, uma porradaria do caralho. E enquanto você continuar achando um cara que recebe 1,5 milhão, não produz absolutamente nada pro clube, deve ser protegido, continuar sendo protegido e não cobrado, porque ele acha que não tem que ser cobrado. O Coutinho acha que ele não tem que ser cobrado. Não, porque ele não tem que ser cobrado. Ele foi substituído no jogo contra o Bahia, saiu dando risinho. Aí no segundo... Pra ser uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro, terminou em silêncio, críticas e um coração claramente abalado. Felipe Coutinho está oficialmente fora do Vasco. O camisa 10, revelado pelo próprio clube e recebido como herói em seu retorno, pediu a rescisão do contrato e não joga mais em São Januário. Mas a grande pergunta que fica é simples e dolorosa ao mesmo tempo. O que deu tão errado nessa segunda passagem? Quando Felipe Coutinho foi anunciado pelo Vasco em julho de 2024, o clima era de pura euforia. Não era apenas mais uma contratação, era o filho voltando para casa. Depois de anos brilhando no futebol europeu, com passagens marcantes por Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique, o meia retornava ao clube que o revelou para o mundo. A torcida abraçou a ideia imediatamente. A música A Barreira Vai Virar Baile virou febre entre os vascaínos. Nas arquibancadas, nas redes sociais e pelas ruas, o verso dizendo que Coutinho estava querendo demais era repetido sem parar. Aproximadamente 20 mil torcedores foram a São Januário para recebê-lo na apresentação. O clima era de redenção, de recomeço e de esperança renovada. A estreia de Coutinho aconteceu contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão de 2024. Desde o início já era possível perceber que o retorno não seria imediato como muitos imaginavam. O meia ainda precisava recuperar ritmo físico e intensidade de jogo. O então técnico Rafael Paiva, em conjunto com o departamento médico, optou por uma adaptação cuidadosa. Coutinho atuava, mas com minutagem controlada. Entrava aos poucos, saía cedo e buscava reencontrar o melhor condicionamento. Além disso, as lesões começaram a atrapalhar sua sequência. Durante boa parte de 2024, o camisa 10 não conseguiu ter regularidade em campo. Mesmo assim, alguns momentos animaram a torcida. O primeiro grande brilho veio no clássico contra o Flamengo, no Maracanã, quando marcou um gol importante no empate em 1-1. Foi um lampejo do talento que o torcedor tanto queria ver de volta. Ao fim de 2024, Coutinho somava 18 jogos, sendo 10 como titular. Era um número modesto para quem chegou com status de estrela, mas a expectativa para a temporada seguinte continuava alta. Se 2024 foi de adaptação, 2025 foi de sequência. Com uma preparação física especial e um trabalho mais intenso dentro e fora de campo, Coutinho finalmente conseguiu ter regularidade. Ele disputou 56 jogos em 2025, estabelecendo a maior quantidade de partidas da carreira em uma única temporada, superando até mesmo seus anos de Europa. Fisicamente, respondeu bem. Taticamente, também mostrou evolução. Sob o comando de Fernando Diniz, chegou a atuar mais recuado em alguns momentos, assumindo função de camisa 8 de maneira eventual. Apesar da evolução física e da maior presença em campo, o protagonismo esperado nunca se consolidou totalmente. Durante a passagem, a torcida viu flashes do talento de Coutinho, momentos que reacendiam a esperança. Entre eles, a goleada por 6-0 sobre o Santos e a atuação consistente no empate contra o Melgar, no Peru. Nessas partidas, o camisa 10 mostrou qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de decisão. No entanto, a constância que o torcedor sonhava não se firmou. O início de 2026 trouxe uma breve esperança de recomeço. Na estreia da temporada contra o Maricá pelo Campeonato Carioca, Coutinho teve atuação decisiva com gol e assistência. Parecia o sinal de que ele estava pronto para dar a volta por cima. Porém, a sequência da temporada não acompanhou esse início promissor. Os resultados do Vasco começaram a piorar, o time teve dificuldades no começo do Brasileirão e a pressão externa aumentou rapidamente. Como costuma acontecer no futebol, o camisa 10 passou a ser um dos principais alvos das críticas. O primeiro sinal mais claro veio na partida contra o Bahia, quando parte da torcida vaiou Coutinho em São Januário de forma ainda tímida. O ambiente, porém, já mostrava sinais de desgaste. A situação se agravou definitivamente no jogo contra o Volta Redonda.
Naquela partida, o Vasco perdia por 1-0 quando Coutinho deixou o campo no intervalo. Foi nesse momento que vieram vaias mais fortes e diretas. Pela primeira vez desde o retorno, o camisa 10 foi alvo central da insatisfação da torcida. O impacto emocional foi imediato. No vestiário, ele chorou e ali tomou a decisão que mudaria o rumo da sua trajetória no clube. Coutinho não voltou para o segundo tempo, também não retornou ao banco de reservas. Pouco depois, publicou um comunicado nas redes sociais explicando sua decisão. Ele afirmou que naquele momento, percebeu que seu ciclo no clube havia terminado e que não voltou ao campo para priorizar sua saúde mental. A declaração trouxe à tona um aspecto cada vez mais presente no futebol moderno: o peso psicológico da pressão. Na carta aberta de despedida, ele disse o seguinte: "Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre. Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado. E eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito, na história, na vida. De coração. Obrigado por tudo." Agora veja o desabafo do torcedor fanático Casemiro sobre essa saída de Coutinho. Aí beleza, aí eu falei do Vasco, a gente falou sobre o Vasco 15 minutos, né? Sim. Só que a fala que repercutiu minha foi que eu falei que o Gilmar fez mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. Sim. Obviamente que foi ali no momento resenha, né? Eu não sei se o Coutinho fez mais que o Gilmar, sendo bem sincero. Mas só de ter esse debate já é uma vergonha pro Felipe Coutinho. Ficou bonito. E o Gilmar é campeão da Copa do Brasil com o Vasco, porra. Olha aí, então acabou a discussão aí. E aí? A discussão acabou aí. E aí, beleza? A discussão acabou aí. A verdade é essa. Porque falar que vai voltar pro Vasco, eu vou voltar pro Vasco, eu amo o Vasco, caralho, o Vasco é tudo pra mim, isso é mole, irmão. A verdade é, só quem voltou foi o Alex Teixeira, Não voltou bem? Não voltou bem, é verdade. A gente não tá aqui pra falar isso, é verdade, não voltou bem. Fez 2 gols lá em Ponta Grossa, lá contra o Operário, que ali é a batalha de Ponta Grossa, camarada. Ali é só pra quem tem a Ponta Grossa mesmo. E ali foi pica, que ali até Bruno Tubarão fez gol, entendeu? E se o Raniel, e se o Bruno Tubarão, e se o velho Nenê, e se o Batman, o goleiro Batman, que fez mais do que o Coutinho, o goleiro Batman, vírgula, que fez mais do que o Coutinho no Vasco, não Carlos existisse... Tenório? E Carlos Tenório? Não, Carlos Tenório não, o Demolidor não. Se eles não existissem, o Coutinho não voltava pro Vasco, porque o Coutinho não vai jogar Série B. O Coutinho não vai jogar Série B. A verdade é essa, voltar na boa é mole, camarada. Eu quero ver você batalhar com o Sampaio Corrêa lá, uma porradaria do caralho. A verdade é essa, porra. Pô, comentário aqui do 1996 Richardson, falando o seguinte: a verdade é que o Casares tá aumentando a confusão nos bastidores com esse papinho de diminuir o Coutinho. Ô, Richardson, deixa eu te falar um negócio. Você é de 96, tá fazendo 30 anos. E você tá com uma conversa de uma criança de 10. Então, primeiro de tudo, amadureça, que você tem um cérebro de geleia. Se o Vasco da Gama tiver o seu bastidor mexido por causa de um comentário numa live do Casimiro, é porque o Vasco tá muito fudido. E enquanto você continuar achando que um cara que recebe 1,5 milhão, não produz absolutamente nada pro clube, deve ser protegido, continuar sendo protegido e não cobrado, porque ele acha que não tem que ser cobrado. O Coutinho acha que ele não tem que ser cobrado. Não, porque ele não tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado. Ele foi substituído no jogo contra o Bahia, saiu dando risinho. Aí no segundo jogo ele foi substituído no primeiro tempo, ficou putinho. Mas o Richardson, alô Coutinho, passa o endereço do Richardson, que ele vai afofar sua bola. Você deve estar precisando da sua bola, afofar sua bolinha. Porque você é tão tristinho, ele não pode ser mexido, ele não pode. O Coutinho não pode ser substituído, porque ele tá fazendo mais um grande certame contra o Volta Redonda, mais uma grande jornada. Ele não pode ser substituído. Se for substituído, ele vai ficar putinho. Aí ele não vai voltar. Ô, Richardson, deixa eu te falar um bagulho. Você fez mais pelo Vasco do que o Coutinho. Você tem 30 anos, né? Você torceu pelo Vasco 30 anos. Você viu todos os jogos do Vasco, correto? Você fez mais do que ele, porra. Caralho. Pelo amor de Deus, cara. Não coloca o jogador acima da instituição, não, pô. Pelo amor de Deus, pô. Caralho.